Olha, quem é fã de Star Wars com certeza adora os droids, né? R2-D2, C3PO, eles são geniais, super leais, fazem de tudo. Só que aí a gente olha para os robôs aqui do nosso mundo, da vida real, e a coisa é, bem, um pouco mais desengonçada. Fica aquela pergunta: por que esse abismo gigantesco entre a ficção que a gente ama e a tecnologia que de fato estamos construindo? É exatamente esse mistério que vamos desvendar agora. Então, o nosso roteiro de hoje vai nos levar da fantasia de uma galáxia muito distante para a realidade da engenharia aqui na Terra. Vamos entender por que os robôs tropeçam, o que Star Wars acerta sobre a consciência e, o mais importante, como essa nova revolução da tecnologia pode sim nos levar a um futuro de mais abundância. Me parece uma ótima jornada. Vamos nessa? Vamos começar com aqueles companheiros de metal que todo mundo conhece e gosta. A grande questão sobre o C3PO e o R2-D2 sempre foi a mesma. Será que eles realmente pensam e sentem, ou são só uma programação extremamente avançada? Essa é uma pergunta que deixa os fãs com a pulga atrás da orelha há décadas. E essa dúvida é o ponto central de um debate enorme. Em Star Wars, a coisa funciona assim. Os droids não saem da fábrica com consciência, mas eles podem desenvolver com o tempo. E é exatamente por isso que a memória deles é apagada de tempos em tempos. É um jeito de mantê-los, digamos, obedientes. Mas agora, vamos dar uma pausa nessa discussão filosófica. Porque e se o maior desafio de todos, aquele que a ficção científica convenientemente ignora, não tiver nada a ver com o software da mente e sim com o hardware do corpo? E isso nos leva direto a um conceito fundamental, que explica essa diferença gritante entre o que a gente vê nos filmes e a nossa realidade. Quero apresentar o paradoxo de Moravec. De um jeito bem simples é o seguinte: as coisas que a gente acha super difíceis, tipo jogar xadrez em nível de mestre, são moleza para os computadores. Já as coisas que fazemos sem nem pensar, como andar ou pegar um copo, são incrivelmente difíceis para eles. E qual a razão disso? Evolução. Pensa bem. Habilidades como andar e pegar objetos foram sendo aperfeiçoadas por milhões e milhões de anos. Está no nosso sangue. É quase instintivo. O raciocínio abstrato, por outro lado, é algo bem recente para nós. Para os computadores, a história é invertida. Eles nasceram da lógica e agora estão aí sofrendo para aprender a andar. E esse paradoxo de Moravec aparece com força total no projeto mais famoso de robô humanoide hoje, o Optimus da Tesla. Ele está enfrentando exatamente os desafios que a ficção científica finge que não existem. Especialistas da área dizem que, para qualquer robô humanoide se tornar viável comercialmente, ele precisa atravessar essas 4 pontes. E, como a gente vai ver, todas elas são problemas do corpo, problemas físicos e não de inteligência. A complexidade da mão humana é talvez o maior de todos os obstáculos da robótica hoje. Nossas mãos são verdadeiras obras de arte da engenharia biológica. Tentar replicar essa destreza, essa capacidade de sentir um objeto e ajustar a força em tempo real, nossa, é um desafio monumental. A energia é o outro problemão. Andar em 2 pernas, como a gente faz, gasta uma energia danada. A maioria dos protótipos de hoje em dia consegue funcionar no máximo por algumas horas. Só que para eles serem úteis de verdade, precisariam aguentar um turno de trabalho de pelo menos 8 horas. E para fechar a conta, o custo. A meta da Tesla é fazer o Optimus custar menos de $20 mil. Hoje, um protótipo parecido custa no mínimo 150 mil e pode chegar fácil a $500 mil. E o detalhe mais curioso, de 40% a 60% desse valor todo vem dos motores e sensores para o movimento. Ou seja, o que custa caro não é o cérebro, é o corpo. Agora sim, vamos voltar para Star Wars. A grande sacada da história é que ela começa exatamente onde os nossos desafios de engenharia de hoje terminam. Ela simplesmente parte do princípio que o problema do corpo já foi resolvido e isso nos joga num tipo de paradoxo totalmente diferente. Star Wars simplesmente pula toda a parte difícil de construir um robô. Nesse universo, o paradoxo de Moravec já é coisa do passado. E isso permite que a história explore o próximo grande problema: o que a gente faz quando essas máquinas se tornam conscientes. Pois é. No momento em que os droids se tornam fisicamente tão capazes quanto um ser vivo, eles começam a querer liberdade. A droid revolucionária L337 é o exemplo perfeito disso. E é aqui que a gente vê o lado sombrio da coisa. A prática de apagar a memória dos droids não é só manutenção. É uma ferramenta de controle. É uma forma de impor a escravidão a seres que, com o tempo, se tornaram autoconscientes. A Sociedade da Galáxia resolveu o problema do corpo, mas foi completamente reprovada no teste ético da mente.
E essa citação nos traz de volta para a realidade com um verdadeiro balde de água fria. Enquanto a ficção está lá debatendo os direitos dos robôs, a gente aqui ainda está tentando fazer com que eles não tropecem no próprio pé. Então, o que tudo isso significa para a gente, para a humanidade? E como podemos encontrar um caminho que seja realmente positivo daqui para frente? Hoje existem basicamente duas grandes abordagens na robótica. De um lado, o generalista, como o Optimus, que tenta ser como um humano, pronto para tudo, mas que é caríssimo e super complexo. Do outro, o especialista, tipo um R2-D2 ou até um aspirador Roomba, que é projetado para uma única tarefa. E hoje, essa segunda abordagem é muito mais eficiente e prática. Mas especialistas como Ken Goldberg têm uma visão bem otimista para o futuro. Eles defendem a ideia da complementariedade, ou seja, os robôs não vão tomar nossos lugares, mas sim nos complementar. A ideia é que eles cuidem do trabalho pesado e repetitivo, enquanto nós focamos na criatividade, no pensamento crítico, na empatia. E essa é a grande mensagem. Não é para a gente ter medo da automação. Pelo contrário, precisamos vê-la como uma ferramenta poderosa que pode nos libertar do trabalho penoso e destravar um futuro com muito mais oportunidades para o potencial humano. É uma luz de clareza em tempos de tanta incerteza, prometendo não a nossa obsolescência, mas sim um futuro de abundância. E isso nos deixa com uma reflexão final. Estamos nos esforçando demais para resolver o paradoxo do corpo, para construir máquinas que andem e trabalhem como a gente. Mas Star Wars serve como um grande alerta. Quando a gente finalmente conseguir, será que estaremos moralmente preparados para as perguntas que virão logo em seguida?